Como é que Deus nos cura? Aliás, a melhor forma de curar alguém é amando. O amor tem o poder imenso de entrar no coração da gente, modificar os nossos pensamentos. E depois que modifica os pensamentos, muda naturalmente o que nós sentimos. O que você sente é um fruto do que você pensa. Por isso que São Paulo dizia de maneira tão sábia que a conversão começa na mente. É aqui que nós modificamos o que sentimos. Não dá para modificar o que sente para depois modificar o que pensa. É sempre o contrário, o caminho é outro. Modifica o que você pensa, purifica os seus pensamentos e os seus sentimentos serão naturalmente mais ordenados e harmoniosos. É por isso que as curas que Jesus realizava começavam sempre na mente. Ele olhava para aquela pessoa e restituía nela, dava a ela uma nova forma de se pensar. Sim, Madalena foi assim. Aquela mulher estava prestes a ser apedrejada porque ela se pensava de um jeito diferente. Muito diferente da maneira como ela merecia ser pensada. E naturalmente o sentimento que ela tinha por ela mesma era um sentimento de desprezo, de vergonha. E ninguém pode vencer tendo vergonha de si mesmo. Jesus precisava modificar a maneira como ela se pensava. Ela estava aceitando aquela condenação porque ela acreditava que ela era um lixo humano. Ela não merecia nada a não ser aquelas pedras. Era natural para Madalena sentir o desprezo daquele povo e aceitá-lo. Se ela pensasse, não, eu não mereço esse desprezo, aqueles que a desprezavam perderiam a força. Porque às vezes nós achamos que aquilo que nos ofende vem de fora. Sim, parte da ofensa vem daquele que lhe diz. Mas é aqui que ela atinge. Se você não aceita a ofensa, ela não vai lhe machucar. É o pensamento que lhe blinda, que lhe protege de tudo aquilo que pode lhe fazer mal. Se você quiser destruir alguém, é só você colocar nela um pensamento obsessivo contra ela. É só você encher de defeitos o tempo todo. É só você menosprezar o tempo todo desde criança. E ela vai crescer assim, sem nenhum amor, sem nenhum respeito por si. É por isso que essa é a grande armadilha do diabo. Colocar um alto desprezo em cada um de nós. Viciando-nos, minando a nossa vontade, retirando o nosso amor próprio, porque é assim que ele vence, nos fazendo pensar que não merecemos, que não, e vários outros que não. Modifica a maneira como você se pensa, e você vai ter sentimentos mais nobres. Modifica a maneira como você se pensa, e você vai começar a vencer um pouco mais do que tem vencido. Permita que esse mesmo olhar que levantou Madalena, levante você também. Sim, porque todos nós somos vítimas dos nossos pensamentos. Nós nos pensamos muito mal. Eu, como padre, minha gente, eu escuto os bastidores da humanidade. E é impressionante como as pessoas se interpretam muito piores do que elas são. Eu não sei em que momento da vida a gente começa a ter um autodesprezo e a gente vai disfarçando isso, vai maquiando, mas ele está ali dentro, matando-nos, retirando-nos o vício, a vida, viciando-nos naquilo que nos destrói. Como é contraditório você ver uma pessoa escolhendo aquilo que lhe mata. Com todo respeito àqueles que fumam, àqueles que bebem, é uma insanidade você jogar para dentro de você uma substância que você sabe que lhe mata, que não favorece em nada o seu organismo, uma fonte de doenças. É impressionante como nós nos habituamos àquilo que nos mata, quando você permite a preguiça tomar conta do seu corpo.
Quando você vai ficando cada vez mais sedentário, sem vontade de cuidar de você. Oh, meu Deus! Você é o seu maior patrimônio. Se você não se ama, se você não se cuida, você não vai poder fazer isso com os outros. Em algum momento da vida a gente começou a se desprezar, a gente começou a dar justificativas, tudo porque pensamos assim. E você começou a sentir um sentimento que não lhe favorece. Conversão é a gente modificar os nossos pensamentos para que esses pensamentos comecem a brotar e gerar sentimentos que nos edificam. Eu olho para vocês aqui de cima e vejo um bando de gente igual a mim. Erramos nas mesmas causas, pelas mesmas causas, sofremos pelos mesmos motivos e nos alegramos pelos mesmos. Eu estou aqui há mais ou menos uma meia hora. E vocês já me aplaudiram muitas vezes, desde que eu pisei aqui. Uma manifestação de carinho, de respeito, de reverência àquilo que eu faço, àquilo que eu sou, àquilo que eu canto, àquilo que eu falo. Eu me sinto muito amado assim. Mas eu olho para você e sinto vontade de lhe fazer a mesma coisa. Eu não sei quando é que você foi aplaudido pela última vez. Mas eu olho para você e eu vejo uma pessoa que precisou vencer muitas batalhas para ser quem você é. Uma pessoa que certamente foi muito traída. Uma pessoa que já sofreu muito. Que sofre com os sentimentos que tem. Que sofre porque pensa errado. Sofre porque é sozinho. Eu olho para vocês, quantas batalhas vocês passaram nessa vida, que eu não sei. Quantas noites mal dormidas, quantos amores que não deram certo, quantas traições, quantos insucessos. E você está aqui, diante de mim. Da mesma maneira como Madalena estava diante de Jesus, eu também sou Madalena, eu também tenho os mesmos pecados que ela teve. Eu também cometi os mesmos erros. E Jesus um dia olhou nos meus olhos e me fez acreditar que eu era um projeto viável, sim. Eu acredito nisso todos os dias. Você sabe por quê? Porque se eu tive acesso a Deus, não foi porque eu entrei pela porta da frente. Eu, graças a Deus, sempre fiz parte dos excluídos, daqueles que não eram muito acreditados. Daqueles que driblaram a segurança e entraram porque sabia que merecia estar ali. É por isso que eu me identifico com os que estão à margem, porque eu sou um deles. E esse Deus que eu conheci através de Jesus nunca deixou um coração à margem. Ele teve um especial apreço pelos que se desprezavam, pelos que não sabiam acertar o caminho. Ah, minha gente, se Jesus olhou assim para tanta gente, por que não pode olhar para mim e para você? Volto a dizer, da mesma maneira como você me aplaude, eu gostaria de hoje também aplaudir você. Pela vida que você já viveu, pelos fracassos que você já viveu, pelas vitórias que você já experimentou e pelo direito que você tem de estar aqui dizendo que tudo é dele, o que você acertou e o que você errou. E tudo. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a necessidade que você tem. Mas numa coisa nós somos todos iguais nessa noite. Todos nós precisamos nos pensar um pouco melhor. Você tem muitos pessimismos em relação a você. E isso lhe impede de ir adiante. Você se despreza demais. Tem uma facilidade imensa em colocar os seus fracassos na parede e eu ficar olhando para ele todos os dias. Permita que o Senhor hoje cure os seus pensamentos.
E você ficando menos pessimista, você vai começar a acreditar um pouco mais nas pessoas que estão ao seu redor. Permita que hoje o olhar de Jesus arranque o seu pessimismo, o seu autodesprezo. Você precisa se amar. Você é tão bonitinho, tão bonitinha. Deus caprichou tanto em você. Ficou meio barrigudinho com o tempo, mas não tem problema. O amor dele não passa por isso. Essa barriga você perde se quiser. Tem jeito de perder a barriga. O problema é o caráter. É o caráter que faz a diferença em nós. Você é especial. Eu sei que você já errou muito, todos nós. Não se sinta pior. Se você pudesse ouvir as pessoas como eu escuto, você vai entender que somos todos iguais. Eu tenho 16 anos de padre, eu nunca escutei um pecado diferente. São todos iguais. É por isso que nós cristãos não podemos nunca alimentar essa bobagem que a gente é melhor que os outros. Não. Ainda agora há pouco eu estava dando uma entrevista e ele falou: padre, como é que o senhor entende um carnaval com músicas religiosas? Eu falei: meu filho, eu tenho tanto respeito pela alegria dos outros, tenho tanto respeito pela alegria verdadeira, e não me iludo. Às vezes na Marquês de Sapucaí tem gente muito mais honesta do que nas minhas sacristias. Muito mais gente cristã do que dentro da igreja. Quem sou eu para julgar a alegria do outro? Não. Não. Eu quero saber do que eu faço com a minha vida. Isso sim me diz respeito. Lá em Belo Horizonte tinha uma plaquinha que eu achei ótima. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Não é fantástico isso? A gente começar a cuidar um pouco mais da nossa vida e deixar o outro fazer as escolhas que ele está fazendo, e a gente amparar na hora que precisa, estar ao lado. Ah, você já se desprezou demais pelos erros que você cometeu. Para com isso. Você é muito mais que seus erros. Não é justo com você parar a sua vida, parar a sua capacidade de amar, porque algumas coisas não deram certo. Então permita que hoje Jesus realize esse milagre. Um milagre de carnaval. Retira a sua fantasia e lhe coloca numa realidade muito melhor que a que você viveu até agora. Você merece. Dá uma olhadinha para quem está do lado. Dá esse recadinho para ele. Fala assim: sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Eu sei o que você fez no último verão, se bem que é verão o ano inteiro. Eu sei o que você fez no último inferno. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Agora olha bem nos olhos dessa pessoa e diz assim: Deus ainda não desistiu de você. E não pretende desistir. Cria vergonha nessa cara. Anime-se, porque a vida está apenas começando. Está dizendo agora que o milagre que Deus realiza em nós é curar os nossos pensamentos. E nada melhor para curar os pensamentos que viver rodeado de pessoas que nos amam. Um bom amigo, um bom pai, um bom irmão, não importa qual seja o vínculo. Um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa mãe, um bom pai, bom namorado, boa namorada, que lhe faça pensar diferente. Bom padres também. Alguém que interfira na maneira como você se pensa. Sabe aquela pessoa que passa um sabão na sua cara quando de vez em quando você está precisando? Cria vergonha, mulher. Para de andar atrás dele. Ele não quer saber de você. Que devolve a sua autoestima, né? Termina esse namoro. Isso não é namoro, isso é sequestro. Você merece coisa melhor.
Você tem alguém que você ama aqui hoje, que representa um pouco dessa cura que Deus realiza na sua vida? Eu estou vendo alguns andam igual o bando de Mandruvá, né? Aí isso é bom demais. Quando a gente vem e a gente sabe que nós estamos rodeados de pessoas que nos querem bem. Se você quiser saber quem é seu amigo de verdade, é só você pensar assim: é meu amigo se me faz ser amigo de Jesus. Se faz essa ponte comigo, é meu amigo de verdade. Briga de vez em quando também, não briga? Não tem jeito, né? Convivência com ela é difícil demais. Mas não abre mão dela, né? Isso aqui é o amor, minha gente. O amor não é ajuntar gente perfeita. Não. O amor é ajuntar gente que se perdoa. Isso sim é amar. Isso sim é ser amado. Não é a gente ser perfeito, não. É a gente ser amigo do perdão. Então, erga os braços para o céu comigo, para receber essa bênção nessa noite de transformação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós a bênção que nos transforma, que nos edifica, que coloca no nosso coração serenidade, nos nossos pensamentos harmonia, que expulsa de nós tudo que possa ser opressor. Eu quero falar com você, sozinho, sozinha, como se você estivesse comigo. Só nós dois aqui. E eu pudesse escutar de você. Quantas vezes você duvidou de você? Quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é? Quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham? Quantas vezes você desconsiderou a sua luta, a sua batalha, porque você achou o resultado do outro melhor que o seu? Quantas vezes você foi injusto com você, porque você considerou o que você não tinha, esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você não ficou até o fim? Quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar? Quantas vezes você não foi festejado? Quantas vezes você não provocou alegria porque acabou de chegar? Com você que hoje, no dia de Todos os Santos, eu quero conversar com isso. Porque a mim ocorre diariamente essa certeza. O meu trabalho, a minha vida, com pessoas melhores do que eu, as minhas fragilidades ficariam disfarçadas. Com o tempo eu descobri que não. Eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades. Eu só tenho que cuidar delas. E eu quero estar com quem queira a mesma coisa. Não quero as pessoas perfeitas, porque elas não existem. Eu quero as pessoas reais. E eu quero estar com elas, porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro. Por isso eu quero estar com você. E quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar. Se o processo religioso lhe jogou fora, se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa, um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus, ouse retirar esse obstáculo. A vida de santidade é para você, sim. E vida de santidade é cultivo diário, é luta constante, de nunca permitir que o pior prevaleça. Que os detalhes da sua personalidade, que não são muito iluminados, que não são bonitos, que eles aos poucos percam a força,
que você lide melhor com você. Que você não se sinta excluído, que você não se sinta fora. Que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração não é um privilégio de religiosos. Pelo contrário. Às vezes é o lugar onde a gente menos encontra pureza de coração dos meios religiosos. Portanto, não tenha medo. Não se sinta excluído. Sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter um nome lá para a gente poder entrar? Pois é. Na lista do reino dos céus o seu nome está. Ninguém vai retirar. Na lista que nos dá acesso a Deus, o seu nome está inscrito definitivamente. E se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado, não acredite. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você, de florescer em você, por você, através de você. Não há nada, absolutamente nada, que modifique essa decisão. É com você que eu quis falar. Você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você, por aquilo que você fez, ou por aquilo que você deixou de fazer. Eu tenho certeza, e a minha fé me faz pensar isso o tempo todo, que a Adélia Prado tem razão. Quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus, ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela. É assim. Que Deus lhe ajude nas suas lutas, que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas, que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender, de nunca se prender aos olhares que lhe desprezam, de nunca ficar, de nunca permitir que a última palavra seja daquele que lhe condena. Que você desafie a ouvir a voz que lá no íntimo, que quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor, nos garante, nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua. O banquete está posto e você será eternamente convidado. Chegue quando quiser. Venha quando quiser. É Deus a lhe dizer que hoje a santidade é sua. E que nós somos convidados a viver em empenho diário para que a nossa santidade floresça da maneira mais bonita, mais simples. Para que a nossa santidade seja hoje um projeto de vida. Que Deus nos abençoe nas pulseiras dos altares. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por terem estado comigo. Eu tenho ficado tão incomodado com a maneira como nós vivemos. Durante esses 2 últimos anos eu preguei em todos os meus shows, eu me lembro, em todas as oportunidades que eu tinha de cantar nos mais diversos lugares. Essa era uma pergunta que eu fazia em todos os momentos lá, em todos os shows. O que nos enriquece? O que de fato vale a pena viver? O que traz significado ao nosso coração? Onde vale a pena a gente perder o tempo? Não é? Perguntinha cruel.
Eu me olhava, eu me via e eu me perguntava: eu estou vivendo a vida que eu preciso viver? Eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração? Como nós precisamos dessas frases simples. Como nós precisamos refletir o trivial. Tamanha a pobreza que nós estamos vivendo. Essas expressões simples que me lembram o que de fato, de que forma eu preciso viver. Porque aí para mim sem dúvida, uma oportunidade muito feliz que eu tenho de ser esse canteiro de obras. Que nós precisamos ser. Acho que é isso que nos realiza, né? Quando você percebe que você está em pleno andamento de reformas. É a voz mais difícil de ouvir. A voz do coração, você precisa estar tão silenciado para saber o que ela pede. Eu tenho tanto medo de às vezes viver a serviço do ego. Sabe? Se você for identificar o que o ego lhe pede, daquilo que lhe pede o eu, são tão diferentes as exigências. O ego nos mata, nos põe para trabalhar o tempo todo, porque ele tem tanta vaidade para ser cumprida com o dinheiro que ele tem. O ego, ele dilata, ele quer aparecer, e para aparecer ele precisa estar sempre numa luta desenfreada, quase que cruel. Diferente do eu, que se satisfaz com tão pouco. O eu se satisfaz com uma roda de amigos, sem nenhum luxo, sem nada preparado, apenas uma boa prosa e a verdade. O ego não. O ego precisa ser visto. Nem é tanto estar com o outro, mas é estar ali para ser visto. A voz do coração é a voz do eu. Mas as exigências do ego são muitas. E se eu não vou identificando as exigências do ego, eu passo a minha vida inteira me matando sem chegar às alegrias do eu, simplesmente para dar o status que o ego tanto pede e que nem é justo. Você vive perfeitamente sem as exigências do ego. As exigências do ego são vãs, são vazias, porque em última instância, o que vai nos realizar ao final de tudo não é aquilo que você viveu para fora, mas é aquilo que você viveu para dentro. Só essa voz é capaz de lhe fazer chegar. Então, estando sob o comando do ego, muitas vezes nós passamos uma vida inteira trabalhando num lugar que nós detestamos, somente pelo status que nos dá. Não temos coragem de ganhar menos para ser mais felizes. Não temos coragem de abrir mão, de perder, para ter a oportunidade de ser mais feliz. Não se esqueça disso. Quando Jesus nos ensina a regra do despojamento, Ele está falando justamente de perdas que nos fazem ganhar. Quando você abre mão de alimentar o ego e passa a prestar atenção no eu, que você tem aí dentro, que fala baixinho, mas que precisa ser ouvido. Quando você se encoraja para deixar de ouvir as exigências do ego que tanto te escravizam e passa a prestar atenção no que pede o seu eu, é provável que você mude um pouco a rota da sua vida. A gente muda até onde a gente quer passar o final de semana. Você vai começar a passar o seu dia de folga onde te pede o coração, não onde o seu ego quer lhe levar, para ter 1000 fotografias para postar no Instagram ou no Face. Hoje, do fundo do meu coração, eu desejo que essa bênção atravesse o ego e chegue ao eu. Da mesma forma como eu também quero, assim. Eu quero diariamente desmascarar as mentiras do ego. Não precisa nada disso, mentira. Mas eu quero, mentira. Não precisa mais não. Não cabe mais roupa no guarda-roupa. Comece a querer o que o eu. Comece a trabalhar para o eu.
Você trabalha demais para o seu ego. Ele só te cansa. Ele não lhe permite muitas alegrias. Nele tudo é muito temporário. Tudo é muito cansativo. O Evangelho nos ajuda a desfazer as forças do ego, para a gente poder ouvir a voz do coração, que é a voz do eu, esse que precisa ser cuidado e ser conhecido por você. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé, e ele fala justamente disso, do quanto que na vida, viver essa insuficiência é um processo natural, de você descobrir que você não é todo, você não é completo, e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação, ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado, e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude para ter uma harmonia. Intersubjetividade é essa: eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que para eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu. Não é? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, filho é filho porque tem pai, e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo, e isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós o outro, e há relação entre nós que é um terceiro, não é? E isso é o bonito. No casal isso é até mais bonito, porque nasce o filho, não é? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, não é? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada. Não é? Nós, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus. Não é? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada, porque Deus sempre está conosco. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquele que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque num determinado momento da vida, o que a gente mais precisa é isso. É você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Então o amor você se dá, você se doa, você abre o coração. Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda, nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame, mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi Como Liderar Pessoas Difíceis.
Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como uma moeda que tem dois lados. A amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permitir que o outro me ame, porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar, para me doar. A mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos, pai, mas nem sempre eu sou tão amável. Autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né? Que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar, uma pessoa que chega e diz: olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, né? Há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial, né? E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma vital. A pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não com as pessoas? E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. E aquela palavra, ela diz: puxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar a discernir essa direção do vento na vida. Acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar, impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor, todo o processo da angústia. Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo, mas é que na verdade a gente se encaminha no jeito certo na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Né? Essa ideia é fantástica. Esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio, porque veja, por exemplo, o Padre Zezinho cantou: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, né? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum quando ele passou, né? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu, e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar na hora... Estava no lugar errado na hora certa, né? É o Tomé, né? Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí na semana seguinte ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. Né? E é interessante, Padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada por uma entrevista que estava acontecendo. Não sei se, eu acho que era no Comando da... Aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, né? Vocês lembram disso? E eu estava naquele resgate, a pessoa ligou a televisão, aí começou a me ouvir falar. Quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre, e eu estava com um tênis laranjado. Aí foi um padre com tênis laranjado, começou a prestar atenção, porque achou inusitado o fato de um padre estar usando um tênis laranjado. E ela disse, no testemunho que ela me escreveu um tempo depois, que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas, e que acelerou um processo de conversão na vida dela por causa de um tênis laranjado. Isso é muito interessante. A palavra, ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né? Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós
Com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem o medo. Mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício, porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Porque quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Que às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado.
E a gente diz que está convertido, ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Padre Fábio, há meses estamos tentando um contato com o Senhor. Espero que hoje que o Senhor leia o nosso e-mail. Estamos precisando muito de suas palavras, de sua sabedoria, de sua direção. Eu perdi o meu pai no dia 10 de agosto do ano passado, porque ele suicidou. Jogou-se debaixo de uma carreta, estava com depressão, e eu não consigo me conformar, Padre, por ter sido uma morte assim tão trágica. E fico achando que, de certa forma, tenho minha parcela de culpa. Eu poderia ter evitado, ter feito mais. E o que me atormenta é o medo de que meu pai não encontre a salvação eterna, por ele mesmo ter dado fim à sua vida. Será que Deus já o perdoou? Ou perdoará pela sua fraqueza? Estou à beira de uma depressão, vivo tomada pela angústia, saudade dele, tristeza. Me ajude, Padre. Preciso de uma direção na minha vida. Minha filha, nós já falamos aqui algumas vezes a respeito dessas situações que a gente não consegue mudar. A gente precisa trazer uma sabedoria para dentro de nós. Se eu não posso modificar o fato, então eu quero permitir que aquele fato me modifique. Você não tem como modificar a morte do seu pai, e qualquer pergunta que você se faça agora a respeito, se você poderia ter evitado ou não, se você poderia ter feito alguma coisa ou não, não resolve absolutamente nada. O fato está aí, e você não tem como modificar este fato. Minha gente, a vida, quando ela é absurda, o absurdo dentro da filosofia é aquilo que não tem coerência. É aquilo que não pode ser compreendido porque lhe falta coerência. Toda vez que nós temos uma realidade absurda, nós caímos no risco de cometer perguntas absurdas também, incoerentes. Porque o que é a coerência? É a liga da realidade com a pergunta. Pode ser respondida? Então, ali você tem
uma liga que faz com que a realidade seja compreendida. Quando você não tem essa liga, é a incoerência. Quando eu sou incoerente, quando eu digo uma coisa e faço outra, não tem liga entre o meu comportamento e a minha fala. Minha filha, a morte do seu pai é uma realidade absurda para você, para todos nós, porque não é fácil você ver um ser humano se julgar debaixo de uma carreta por causa de um processo de tristeza. Contrário ao absurdo, no contrário do absurdo está o sentido. O que é o sentido? É aquilo que orienta uma realidade. A minha vida tem sentido. Há sentido, então, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, porque há uma liga, há uma cola. Toda vez que nós temos uma realidade que tem sentido, nós temos então mais facilidade de lidar com ela. É a vida cheia de respostas, né? O sentido já é, de alguma forma, a resposta. Mas nem sempre nós convivemos com o sentido. Existem momentos em que o sentido vai embora e só resta o absurdo. Mas no absurdo nós começamos a preparar o sentido. Só que esse caminho só será feito se a gente se entregar aos braços do absurdo. Se você não negar o absurdo, se você olhá-lo sem medo. Porque enquanto você temer a morte do seu pai, enquanto a morte do seu pai causar culpa dentro de você, enquanto a morte do seu pai lhe angustiar mais do que ela precisa, você nunca será capaz de chegar ao sentido. Você vai ficar perdida no absurdo do que seu pai fez. Comece a construir o sentido da morte do seu pai, minha filha. Não permita que a morte dele seja absurdo a vida inteira. Ah, padre, mas é muito difícil. Ninguém disse que é fácil. Retirar uma realidade do absurdo e colocá-la no sentido dá trabalho. Requer inteligência, requer sabedoria, requer silêncio. E às vezes, minha filha, a maior dificuldade que nós temos diante do absurdo é que nós não sabemos ficar calados diante dele. Há muitos anos atrás, eu fui convidado a visitar um senhor lá do Recife. Ele estava hospitalizado em São Paulo, porque há uma semana atrás daquele dia em que ele estava internado, a netinha dele estava brincando no campo de futebol da casa. Era uma família muito rica. Teve um vento, aquela criança estava sentada, enquanto os meninos jogavam bola, aquela menina de 4 anos estava sentada atrás da trave. Teve uma ventania e aquela trave caiu e esmagou a cabeça daquela criança. Aquele senhor estava internado com problemas cardíacos, ficou muito abalado. E uma pessoa da família lá ligou pedindo que eu fosse visitá-lo, que eu fosse ficar diante do absurdo dele. Sabe o que na verdade passava na cabeça daquela pessoa que me mandou fazer a visita? É que ao chegar lá, eu fosse construir um discurso, que eu fosse fazer toda uma explanação a respeito do acontecido, tentar convencer aquele homem do que nem ele mesmo sabia do que ele precisava ser convencido, ou até nem mesmo eu. Fiquei diante daquele homem em silêncio. Apenas disse a ele que estava ali, que se por acaso ele precisasse de mim, poderia contar comigo, que eu poderia visitá-lo mais vezes, que se ele precisasse de alguém em São Paulo, poderia contar comigo, que eu estaria à disposição. Mas eu não cumpri a expectativa daquela pessoa, sabe por quê? Cada vez mais eu estou convencido que diante do absurdo, um silêncio e uma postura amiga vale muito mais do que uma palavra inoportuna. Muitas vezes, diante dos absurdos, nós temos aquela tentação de argumentar, de dizer, porque parece que o absurdo nos coloca como pessoas que não têm que resolver o absurdo. Ele não seria absurdo, ele seria sentido. E a beleza do cristianismo está aí, minha gente, em colocar dentro de nós uma humildade, para que no momento em que o absurdo tocar a nossa vida e tocar a vida daqueles que estão do nosso lado, a gente seja pelo menos fraterno. Que a gente esqueça as respostas prontas, as palavras imbecis. Dar testemunho da ressurreição não significa que a gente não chore.
Jesus chorou a morte de Lázaro. Dar testemunho da ressurreição é a gente não cair no desespero. Chorar é direito de todos nós. Colocar para fora o sentimento que nos abate, que nos faz sofrer. Colocar a causa do nosso sofrimento para fora, isso é cristão. E é mais cristão ainda aqueles que estão do lado e sabem acolher o sofrimento nosso absurdo. Você tem tantos absurdos na sua vida, tanta coisa que você ainda não sabe responder, tanta coisa que aconteceu e você daria tudo para você receber a resposta, mas você não tem. E aí, vai deixar de viver porque o absurdo visitou a sua casa? Vai deixar de viver porque o absurdo visitou a sua vida? Não, você vai ficar silencioso diante do absurdo, vai sofrer o que tem que sofrer e vai chegar até o sentido, até o momento em que a vida vai transformar o absurdo em sentido. E isso é possível. Todos nós que trabalhamos com o bem, o nosso principal papel, o nosso principal objetivo não é dar resposta aos absurdos do mundo, não. É ajudar o mundo a resolver os seus absurdos com calma, deixar que ele se encaminhe no processo, assim como o trilho, né? Assim como o trem desliza no trilho, deixar que também na vida a gente chegue ao sentido, mas sem forçar. Se o absurdo está aqui, nós precisamos vivê-lo. Minha filha, e a forma mais bonita que você pode viver o absurdo da morte do seu pai é você expulsar todo o processo de culpa dentro de você. Não cometa mais este absurdo, porque se o seu pai se matou por causa da angústia e da depressão, cuidado, porque você se encaminha no processo da culpa e também você corre o risco de cometer um outro absurdo, de tirar a sua vida por causa das culpas que você alimentou dentro de você. Aí nós teremos dois absurdos. E aí você não chegará ao sentido da vida do seu pai, da morte do seu pai. Tragédias o tempo todo acontecem diante de nós. E o que a gente faz? Como é que a gente reage? Se nós pudéssemos mudar a ordem das coisas, nós mudaríamos. Se nós pudéssemos evitar uma tragédia agora, nós evitaríamos. Mas se não tivemos a possibilidade de evitar, primeiro processo, olha para o absurdo que está diante de você e não permita que ele seja maior do que é. Não tema, porque toda vez que nós temos medo de uma determinada realidade, ela se agiganta diante de nós e ela começa a mandar em nós. Ter medo, minha gente, é a gente autorizar que o outro que a gente teme mande em nós. E Deus entra na nossa vida, Ele cuida de nós, Ele providencia. É justamente a matéria-prima da sua reflexão, da sua vida, para que você possa se encaminhar do absurdo ao sentido. Para que você possa sair daquela realidade que você não sabe dizer absolutamente nada sobre ela, até a resposta que você merece e que um dia vai tranquilizar o seu coração. E aquele que sabe viver o processo do absurdo ao sentido se torna uma pessoa extremamente sábia para ajudar os outros a viverem também. Porque hoje, aí do seu lado, ou até mesmo você, pode ser que hoje o absurdo esteja muito perto e você seja alguém capaz de ajudar a entender o sentido que ainda não veio. A entender que esse tempo de espera, que esse tempo de absurdo, será necessário muita cautela, será necessário muita sabedoria, para que nós possamos passar por este caminho, sem que ele nos sufoque. Derrame sobre todos nós, vitimados pelos absurdos da vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, e nos encaminhe para o sentido que todos nós precisamos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira.
porque a cegueira me afasta do mundo, a surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar, mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E sabe, minha gente, a palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra e Ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus, somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. Por que eu sinto o desejo de ser melhor quando tomo um contato com a palavra de Deus? Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho, quando nós proclamamos na missa, é a presença real de Jesus. É a presença real. Ainda outro dia, durante um retiro que eu pregava, eu refletia sobre a seriedade disso. Deus nos chegando por meio da presença real de seu Filho, através da palavra. É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir.
Queremos falar. Falamos muito, às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Estou surdo, não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta, não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama, Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade, é que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. E às vezes há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo o que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente do como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E há uma consonância muito interessante, a sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço, porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Quantas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos diz, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca.
Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Então, eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser, que nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir, e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Foi o que Jesus curou nesse homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer o que de fato precisa ser dito. Escutar a vida, escutar os fatos, para que eu tenha condições de tomar uma decisão mais acertada. Porque errar, a gente erra também nas decisões. Sou Roberta, já lhe escrevi várias vezes e ando muito preocupada com a minha mãe, pois já fazem 8 meses que ela entrou numa depressão fortíssima e já não sabemos mais o que fazer. Eu e minha irmã, na verdade, não aguentamos mais, porque tem sido muito difícil e sofrido para todos nós, Padre. Sei que minha mãe sofre muito, mas também chego à conclusão que ela não se esforça para tentar mudar. Está fazendo terapia e o próprio médico fala que ela precisa reagir. Só que ela continua na mesma. Às vezes perco a paciência, grito com ela, depois me arrependo. Não sei mais o que fazer. Chamo para ir à missa, para ir à praia, cinema, várias outras coisas, e nada ela quer. Só fica em casa sentada, deitada, e cada dia sente uma coisa diferente. Dor de barriga, dor de cabeça. Outro dia ligou aflita dizendo que os olhos pareciam pular, como se tivesse uma pressão alta no olho, né? Enfim, tem sido muito pesado, Padre. Sei que Deus não nos dá um fardo que não podemos carregar, mas está bastante difícil e gostaríamos de pedir que o Senhor pudesse nos dar uma ajuda com sua palavra. O processo da depressão precisa ser tratado com muito cuidado, minha filha. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre isso, né? Primeira coisa, o paciente de depressão, ele precisa ser muito respeitado. Agora, chega um momento em que o respeito compreende também uma ação firme com aquela pessoa. Primeiro porque a gente precisa buscar o tratamento adequado. Existem depressões que são frutos, são resultados de um processo químico, de uma desorganização. É engraçado que nos dias de hoje a depressão cresce muito, mas ela sempre existiu na história humana. A gente tem essa depressão e hoje existe muitos casos mesmo, que a gente chega à conclusão que eles são resultados de um jeito estranho que nós estamos vivendo, de um jeito de viver, que está diretamente ligado à nossa alimentação, que está diretamente ligado aos nossos hábitos. Eu diria que você precisa ter cuidado com a sua mãe nesse sentido. Respeite, tenha paciência com ela, mas você também precisa colocar as regras. Quem está doente precisa se tratar. Porque se não se trata, adoece a casa toda. Então buscar o melhor recurso, o melhor tratamento, tentar modificar um pouquinho o contexto da vida daquela pessoa, sabendo que o primeiro passo é um médico que possa fazer um bom diagnóstico, porque às vezes não é o melhor diagnóstico ainda. Às vezes muita gente não melhora da depressão porque ainda não acertou a medicação. Infelizmente, minha gente, eu particularmente penso que nós não podemos ficar com um diagnóstico só. A gente sempre precisa buscar uma segunda opinião. É importante a gente ter essa segunda opinião. E a outra depressão, que é muito comum também entre nós,
ela nasce de uma insatisfação pessoal, fruto dos baques que a gente vai vivendo, das coisas que vão acontecendo, da inadequação que a gente vai vivendo, né? Porque às vezes a gente não sabe, e a coisa acontece, a gente olha para aquela tragédia toda e pensa, e agora? Como é que eu vou reagir diante disso tudo, né? É um problema. As dificuldades existem, todos nós estamos envolvidos com as dificuldades que são próprias da vida, ninguém está imune, não tem como você tomar uma vacina e falar, olha, quando o sofrimento chegar, eu já estou preparado para ele. Pode até ter preparo, mas você não vai ficar imune a ele. Vai sofrer, vai ficar abalado. Agora, o processo depressivo, ele vai se instalando quando essa tristeza vai se estendendo demais no tempo. Primeiro que a gente precisa distinguir isso, né? Não é toda tristeza que é depressão. Tristeza passa. E a depressão pode ficar estabelecida como um processo extremamente difícil e levar a pessoa até a morte muitas vezes. Porque vai deprimindo, ela vai perdendo a vitalidade, né? O que é perder a vitalidade? Perder o brilho, gente. O deprimido, ele vai ficando apagado. É o caso da sua mãe, não tem mais vontade de fazer nada. Só que tem que ter o outro lado também. A gente está de fora, a gente quer ajudar, a gente propõe o tratamento, a gente busca os recursos, mas depois a gente espera que também aquela pessoa que está doente reaja e comece a buscar, nos intervalos de tantas tristezas, algum motivo que possa ser, para ela, realmente forte, capaz de sair de si e começar a viver com um pouquinho mais de qualidade, pelo menos naquele momento. Porque de momento em momento, a gente vai criando satisfação. Veja, é na sua vida, isso é uma realidade. Digamos que hoje eu tive decepções o dia inteiro. Mas eu preciso descobrir, no meio desse monte de decepções, um espaço onde eu possa ter uma satisfação. E aí fazer o esforço de permitir que aquela satisfação demore um pouquinho mais dentro de mim. Porque quando você permite que a satisfação demore, automaticamente você está impedindo a prevalência do desgosto. Não é assim? Ah, padre, mas é difícil demais. É. Infelizmente, nós não temos como te dizer que vai ser fácil, porque não é. A vida é dura. Ela é dura, mas o tempo todo ela também nos apresenta um motivo para a gente ficar satisfeito. Só que a gente não vê. Se a gente coloca os óculos que ampliam tudo aquilo que está sendo problema na nossa vida, é bem provável que a gente só vai enxergar o problema. Tudo depende do que a gente ilumina, minha gente. Não é assim? Tudo depende do que a gente ilumina. Você tem uma luz, você tem um foco e você direciona. Essa é uma regra. Aonde é que você coloca a luz? Isso eu digo agora para todo mundo que de alguma maneira já sente o coração deprimido, né? Angustiado. Cuidado. Não permita que suas tristezas demorem demais dentro de você. Lide bem com o seu sofrimento. Aprenda a lidar com ele. Descubra que o sofrimento, ele é uma ponte por onde você passa. Ele não é o rio onde você naufraga. Ele não pode ser o rio do seu naufrágio. Ele tem que ser a ponte da sua passagem. Sabe por quê, minha gente? Senão nós não vamos dar conta de muita coisa. Por isso que eu fico muito preocupado. A depressão, essa química que é fruto de meu organismo não produziu a serotonina, a química do bem-estar. Meu organismo não produziu aquela substância que é responsável por isso, por aquilo, pelas aqui as ligações nervosas do meu cérebro. Então tem que ter um medicamento. O médico vai diagnosticar isso e vai nos dar o medicamento. E não se iluda. Você tem que mudar também os seus hábitos. Não é uma pílula que vai mudar a sua vida. Eu tenho muito medo dessas pessoas que acham que o remédio é a solução para tudo.
O remédio é um instrumental para que você reaja e então as soluções comecem a acontecer. Porque não tem mágica, minha gente. Não tem. Não existe mágica. Se existisse essa mágica, alguém iria escrever um livro sobre isso e todos nós estaríamos com as nossas soluções. Leio o livro e fico bom. Não. É a postura diante da vida que faz a diferença. E você, Roberta, tem toda a razão quando você diz que sua mãe precisa reagir. Ela precisa estar bem medicada e ao constatar que já está com o medicamento certo, ela vai começar a reagir, então é o momento dela agir, reagir, né? Já está reagindo, é o momento de mudar um pouco a estrutura de vida dela, começar a colocar um pouco mais de satisfação, de pensamento positivo, para que possa superar. É nessa hora que faz muita diferença crer em Deus, é nessa hora que faz diferença viver em Deus. Por quê? Porque quem tem essa dimensão da fé dentro do coração, sabe disso, por intuição, que Deus não nos deixa esmorecer. A igreja nos convida a viver nesse tempo forte de conversão aquilo que é o específico da nossa vida cristã. A nossa união, a nossa conexão a Jesus. Quanto mais Jesus viver em nós, maior será a nossa condição de ser cristão. Esta presença de Deus na história é através de nós. A gente sabe que são os nossos excessos que impedem muitas vezes de nós nos transformarmos em verdadeiros cristãos. São os excessos da vida que fazem parte de nós, né? Há uma mística interessante que é para a gente viver na quaresma, que é a mística do sacrifício, do jejum, da oração. Quando a igreja nos propõe o jejum, a oração, o sacrifício, outra coisa ela não quer senão nos dar a oportunidade de julgar fora um pouco dos nossos excessos. Todo mundo sabe o que é uma viagem com muitas malas, né? Como a gente fica cansado só de carregar tanta bagagem. Às vezes na vida vai acontecendo muito a mesma coisa. Nós vamos ficando pesados à medida em que a gente vai vivendo. Nós vamos ficando com excessos. E de vez em quando, o sacrifício, o jejum, a oração, vai nos sinalizando para aquilo que a gente precisa deixar. O sacrifício por ele mesmo não tem sentido. Ele está sempre em vista de um bem maior. A restrição de hoje me ensina uma disciplina que é necessária para a vida cristã. Disciplina é uma palavra que nós deixamos de viver muitas vezes. Nós não queremos muita disciplina, por quê? Porque a disciplina vai exigir de nós. Se você se compromete a ter uma regularidade, por exemplo, se você se compromete a dormir um pouco mais cedo, você vai ver que você vai ter que fazer sacrifício. Porque nós somos estimulados demais para a gente ficar acordado até tarde. E a disciplina de dormir cedo, ela faz bem demais ao coração, ela faz bem demais à saúde. Você vai ter um coração mais saudável. Os médicos nos ensinam que muitos problemas cardíacos estão diretamente ligados à falta de sono. O estresse, a depressão, nascem muitas vezes de um jeito irregular de viver. Veja bem que na quaresma a gente se exercita no sacrifício, mas isso deveria acompanhar a nossa vida toda. E a igreja é sábia quando ela nos propõe essas regras, esse jeito interessante de lapidar os excessos. Quaresma é um tempo de julgar fora um pouco dos nossos excessos. Julgar fora um pouco daquilo que está nos pesando, né? Eu me lembro que nós sempre tínhamos o hábito, quando terminava o ano, quando a gente ia mudar de série, né, que a gente pegava os livros velhos que não iam ser mais usados na escola, a gente sempre dava um jeito de passar aquilo tudo para frente. Alguém vai precisar, e a minha mãe sempre nos ensinava isso. Esse livro você não precisa mais, então passe para quem você precisa, para que possa chegar o novo. Porque senão a gente não tem espaço na mochila, não tem espaço na bagagem para tanta coisa, não é verdade? Muitas vezes na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós deixamos de receber a novidade é porque a gente insiste em manter os pés naquilo que é velho.
O comportamento é a mesma coisa. Se a gente precisa ter uma nova postura diante da vida, nós precisamos dar um jeito de jogar fora aquela postura antiga, porque senão o novo não vai prevalecer. E aí a igreja nos ensina que nós temos todo um instrumental de vida cristã para nos ajudar a lapidar esses excessos. A Eucaristia, a presença real de Jesus, a oportunidade que nós temos de nos configurar ao Cristo, ao receber a Eucaristia em mim, eu me transformo naquilo que recebo. Isso é lindo. Jesus é vivo no meu coração toda vez que eu me aproximo do altar do sacrifício. A confissão, quando eu jogo os meus pecados fora, quando eu conto para o sacerdote os pecados, os meus pesos, e dele recebo a absolvição, estou recebendo uma nova certidão de nascimento. É como se Deus tivesse me dado a oportunidade de nascer de novo. Todos os meus pecados estão absolvidos. E ali eu recebo uma oportunidade de vida nova. A oração, seja através da palavra, ou seja através das orações tradicionais, seja através da oração espontânea, são conexões que eu posso viver com o coração de Deus. Fico muito assim motivado a falar disso. Nós estamos cada vez mais deixando a palavra de Deus de lado, Não faz parte muitas vezes da nossa vida. Nossa vida corrida, nós não temos mais aquele tempo de parar, de refletir o evangelho do dia. Eu me recordo que no meu início de caminhada, esse era um hábito que eu gostava de ter todos os dias de manhã. Meditar o evangelho do dia. Não significa a meditação da missa, aquele momento da missa. Não, um momento à parte. Geralmente quando a gente vai para a missa, nós já temos que estar no clima do evangelho do dia. Gente, isso não custa nada. Às vezes 2 minutos são o suficiente para nós fazermos a leitura do evangelho. De manhãzinha, logo quando nós acordamos. Tomar o conhecimento com a palavra que a igreja elegeu para nortear todos os cristãos no mundo inteiro. Ao ler o evangelho do dia, você está em comunhão com toda a igreja do mundo. O mesmo evangelho que está sendo pronunciado aqui, que está sendo proclamado aqui, está sendo proclamado na Europa, na Ásia. Nós estamos em comunhão. E esta palavra de Deus é um referencial para a minha transformação. Qual é o nosso modelo de conversão? É Jesus. Jesus é o nosso referencial humano, é nele que nós prestamos atenção. Queremos ter um coração semelhante ao dele. E a melhor maneira de conhecê-lo é através da palavra. Toda a pregação da igreja gira em torno da palavra. Nós anunciamos Jesus vivo e ressuscitado. E um dos lugares em que nós temos esta ressurreição, esta presença viva, é a palavra. Então você vai ver que durante a quaresma você pode intensificar, não significa que é só na quaresma. Na quaresma nós intensificamos essas oportunidades que Deus tem de entrar na nossa vida, de agir no nosso coração, de mudar o nosso jeito de ser. Você pode ter certeza que muita coisa vai ficar melhor na sua vida, à medida que você permitir que Deus seja em você. Pode observar, minha gente. Geralmente os nossos sofrimentos nascem de regiões da nossa vida e do nosso coração onde Deus está ausente. Porque se Deus não preenche o espaço, nós vamos dar um jeito de preencher com aquilo que é humano, com aquilo que é frágil. E geralmente aquilo que é humano e frágil não nos sustenta durante muito tempo. Agora, aquilo que é humano e frágil, mas está sob o comando de Deus, este vai durar. Por quê? A bênção e a graça de Deus nos sustenta nessa hora. Eu continuo tendo todos os pecados do mundo, todos os limites do mundo, você também. Mas a certeza de que Deus está que nós não nos perdemos de Deus, é que nos dá garantia para a gente não deixar de continuar. E a quaresma é esse tempo especial que a igreja nos chama, nos abre os olhos para aquilo que nós estamos deixando de lado. E é sempre bom a gente tomar consciência daquilo que nós estamos esquecendo da nossa vida cristã, para que a gente possa reassumir. Reassumir esses compromissos com Deus é dar a Ele a oportunidade de continuar agindo e trabalhando em nós. Lembrando que o que eu digo a você
é para mim também. Eu não estou dando fórmulas prontas, mágicas, não. Tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós falamos aqui, a partir da vida das pessoas, a partir desta vida partilhada que nós temos aqui no programa de direção espiritual, é antes de tudo um exercício que eu também preciso viver. Todos nós estamos neste mesmo barco e precisamos colocar este barco em alto mar, porque é assim que Deus nos quer, navegando para águas cada vez mais profundas.